Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero compartilhar com vocês uma verdade que pode transformar a maneira como vocês enxergam suas vidas. Deus não escolhe como o mundo escolhe. O mundo olha para a aparência, para o dinheiro no banco, para os diplomas na parede, para a idade no documento. Mas Deus olha para o coração. E hoje, através da história de Davi, quero mostrar para vocês que mesmo quando se sentem esquecidos, invisíveis, pequenos diante dos outros, Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas. Vamos começar lá nos campos de Belém, onde um jovem pastor cuidava das ovelhas de seu pai. Davi era o caçula, o mais novo dos 8 filhos de Jessé. Enquanto seus irmãos estavam no exército ou ajudando o pai nos negócios importantes, ele estava lá no campo, sozinho com as ovelhas. Era um trabalho simples, que não dava status, que não impressionava ninguém. Davi provavelmente voltava para casa sujo, com cheiro de ovelha, e ninguém dava muita importância para ele. Mas, meus queridos, é importante entender uma coisa: Deus estava vendo tudo. Enquanto Davi cuidava fielmente daquelas ovelhas, Deus estava observando seu coração, sua dedicação, sua fidelidade nas coisas pequenas. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Davi não sabia, mas estava sendo preparado para coisas muito maiores. Um dia, algo extraordinário aconteceu. O profeta Samuel chegou à cidade de Belém com uma missão especial: ungir um novo rei para Israel. Deus havia rejeitado o rei Saul por causa de sua desobediência, e agora precisava escolher alguém novo. Samuel foi direto à casa de Jessé, porque Deus havia dito que um dos filhos dele seria o escolhido. Imaginem a emoção na casa de Jessé. O profeta mais respeitado de Israel estava ali, dizendo que um de seus filhos seria rei. Jessé rapidamente apresentou seus filhos, começando pelo mais velho, Eliabe. Que homem imponente! Alto, forte, com aparência de guerreiro e líder. Certamente Samuel pensou: este é o escolhido de Deus. Mas o Senhor disse ao profeta: e não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Um após o outro, 7 filhos passaram diante do profeta. Cada um com suas qualidades, cada um parecendo mais adequado que o anterior para ser rei. Mas Deus rejeitou todos. Samuel ficou confuso e perguntou a Jessé: acabaram-se os jovens? Jessé respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Vejam só. Davi nem foi chamado inicialmente. Ele estava tão longe da consideração da família que nem cogitaram apresentá-lo ao profeta. Mas Samuel disse: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier aqui. E foi assim que Davi foi chamado do campo. Imaginem, ele provavelmente estava sujo, despentado, com roupas simples de pastor. Não tinha a aparência elegante dos irmãos que estavam em casa arrumados para receber o profeta. Mas quando Davi entrou, Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Ali, diante de toda a família que não acreditava nele, o menino esquecido foi ungido rei de Israel. A Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que momento transformador! Em segundos, a vida de Davi mudou completamente. Não por mérito próprio, mas pela escolha soberana de Deus. Meus amados, quantos de vocês já se sentiram como Davi naquele dia? Esquecidos, não considerados, como se sua vida não tivesse valor. Talvez vocês olhem para outros da família e pensem: por que eles prosperaram e eu não? Talvez se sintam invisíveis na igreja, no trabalho, até mesmo em casa. Mas hoje eu quero dizer para vocês: Deus vê. Ele conhece suas lutas, seus esforços, sua fidelidade no dia a dia. E quando ele decide levantar alguém, nada no mundo pode impedir. Depois de ser ungido, Davi voltou para o campo. Isso mesmo. Ele não assumiu o trono imediatamente. Voltou a cuidar das ovelhas como se nada tivesse acontecido. Porque Deus primeiro unge no secreto, depois exalta em público. Primeiro prepara na escola da vida, depois manifesta o propósito. Aqueles anos no campo não foram tempo perdido.
Ali, sozinho com Deus, Davi aprendeu lições que nenhuma universidade poderia ensinar. Quando leões e ursos vinham atacar o rebanho, ele aprendeu a confiar que Deus era seu protetor. Quando as noites eram frias e solitárias, ele aprendeu que Deus era sua companhia. Quando olhava para as estrelas, ele compunha salmos que ainda hoje nos consolam. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vocês que já viveram tanto, que passaram por tantas experiências, entendem isso, não é verdade? Às vezes as lições mais importantes da vida não vêm dos livros, mas das noites em claro, das lágrimas derramadas, das lutas que ninguém viu. Cada dificuldade que vocês enfrentaram, cada problema que superaram, cada lágrima que secaram, tudo isso os preparou para o que Deus tem para vocês hoje. Davi aprendeu no campo que Deus era fiel. Aprendeu que podia conversar com ele como um amigo. Aprendeu que mesmo quando todos o esqueciam, Deus nunca o esquecia. E essas lições do campo seriam fundamentais para os desafios que viriam pela frente. Porque vejam, meus irmãos, ser ungido não significa que os problemas acabaram. Significa que agora temos unção para enfrentá-los. Davi foi ungido rei, mas ainda enfrentaria gigantes, perseguições, traições. A unção não é para nos livrar dos problemas, é para nos dar autoridade e poder para vencê-los. Durante todo esse tempo no campo, Davi cresceu na fé, na sabedoria, na maturidade. Ninguém via, ninguém aplaudia, mas Deus estava formando um caráter real naquele jovem pastor. Porque não basta ter unção, é preciso ter caráter. Não basta ser escolhido, é preciso ser preparado. E assim foi com vocês também, meus queridos. Todos esses anos de vida, todas essas experiências, não foram por acaso. Deus estava e está formando em vocês um caráter maduro, uma fé sólida, uma sabedoria que só vem com o tempo. Não desprezem sua idade, não lamentem o tempo que passou. Celebrem a sabedoria que conquistaram, a experiência que acumularam, a fé que foi testada e aprovada. Senhor, hoje eu te agradeço porque tu vês cada um de nós. Tu conheces nossos corações, nossas lutas, nossos sonhos escondidos. Ajuda-nos a entender que não importa como os outros nos veem, o que importa é como tu nos vês. Ajuda-nos a ser fiéis nas coisas pequenas, como Davi foi fiel com as ovelhas. Ensina-nos a confiar em teu tempo, em teus planos, mesmo quando não entendemos. Obrigado porque tu tens um propósito para cada vida, inclusive para nós que já vivemos tanto. Em nome de Jesus, amém. Agora quero levar vocês para um momento decisivo na vida de Davi. Ele já havia sido ungido rei, mas ainda estava cuidando das ovelhas. Seus irmãos estavam na guerra contra os filisteus, e um dia seu pai Jessé pediu para ele levar mantimento para os irmãos no campo de batalha. Era uma tarefa simples, pegar pão, grãos tostados e queijos, e entregar aos irmãos. Parecia apenas um recado, mas Deus estava preparando algo extraordinário. Quando Davi chegou ao acampamento, ele ouviu algo que mexeu profundamente com seu coração. Um gigante filisteu chamado Golias estava desafiando o exército de Israel há 40 dias. Este homem media quase 3 metros de altura, usava uma armadura que pesava mais de 50 quilos, e sua lança tinha uma ponta de ferro que pesava mais de 7 quilos. Todos os dias ele gritava insultos contra Deus e contra o povo de Israel, e todos os soldados israelitas, incluindo os irmãos de Davi, fugiam aterrorizados. Mas Davi não viu apenas um gigante ameaçador. Ele viu uma afronta ao Deus que ele conhecia intimamente lá no campo, quando cuidava das ovelhas. E isso o deixou indignado. Como alguém podia falar assim do Deus vivo? Como alguém podia desafiar o Todo-Poderoso e ficar impune? Quando Davi começou a perguntar sobre a recompensa para quem matasse o gigante, seus próprios irmãos o repreenderam duramente: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Imaginem como deve ter doído. Seus próprios irmãos o humilharam publicamente, questionaram suas motivações, diminuíram seu trabalho. Meus queridos, quantas vezes vocês passaram por isso? Quantas vezes foram incompreendidos pela própria família? Quantas vezes tentaram fazer o bem e foram criticados?
A vida de Davi nos ensina que até mesmo quando fazemos a vontade de Deus, nem sempre seremos compreendidos ou apoiados. Mas isso não deve nos impedir de continuar. A notícia chegou aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamar Davi. Quando o rei viu aquele jovem pastor, disse: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és jovem, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mais uma vez, alguém duvidou de Davi por causa da aparência, da idade, da falta de experiência militar. Mas então Davi disse algo que revela o coração de um verdadeiro guerreiro da fé: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim, eu o tomava pela barba, e o feria e matava. Assim feriu o teu servo ao leão e ao urso, assim será também este filisteu incircunciso como um deles, porquanto desafiou os exércitos do Deus vivo. Vocês percebem o que Davi estava fazendo? Ele estava lembrando das vitórias particulares, daquelas batalhas que só ele e Deus conheciam. No campo, sozinho, ele havia enfrentado predadores perigosos para proteger as ovelhas. Ninguém havia visto, ninguém havia filmado, ninguém havia aplaudido, mas Deus estava lá. E essas vitórias secretas haviam preparado Davi para este momento público. Isso me faz pensar em vocês, meus amados. Quantas batalhas vocês já venceram em silêncio? Quantas vezes lutaram contra a depressão e venceram? Quantas vezes enfrentaram problemas financeiros e Deus os sustentou? Quantas vezes cuidaram de familiares doentes sem ninguém reconhecer? Quantas vezes perdoaram quando tinham direito de se vingar? Essas vitórias particulares não foram em vão. Elas os prepararam para os desafios de hoje. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Que fé extraordinária! Davi não estava confiando na sua força física, na sua habilidade com a funda, ou na sua coragem natural. Ele estava confiando no Deus que havia provado ser fiel no passado. O rei Saul, impressionado com a fé do jovem, disse: vai-te, e o Senhor seja contigo. E tentou vestir Davi com sua própria armadura real. Mas a armadura era pesada demais e não servia no corpo de Davi. Ele tentou andar com ela, mas disse: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Então tirou toda a armadura e saiu apenas com seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas que tirou do ribeiro. Que lição poderosa! Davi entendeu que não podia lutar com as armas de outro. Ele tinha que usar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. A funda era uma arma simples, de pastor, mas nas mãos certas e com a bênção de Deus, ela seria suficiente. Meus irmãos, talvez vocês se sintam inadequados porque não têm os recursos que outros têm. Talvez olhem para pessoas mais jovens, com mais estudo, com mais dinheiro, e se sintam inferiores. Mas Deus não precisa que vocês sejam como os outros. Ele quer usar vocês exatamente como vocês são, com os recursos que Ele colocou em suas mãos. Quando Golias viu Davi se aproximando, se sentiu ofendido. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. O gigante estava confiante. Afinal, o que um garoto pastor poderia fazer contra um guerreiro experiente? Mas Davi respondeu com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do exército dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Que fé! Que coragem! Davi não estava apenas lutando contra um inimigo pessoal. Ele estava defendendo a honra de Deus. Ele estava mostrando para o mundo que o Deus de Israel era real, poderoso, e não toleraria blasfêmias. E quando Golias se levantou para atacar, Davi não recuou.
Ele correu ao encontro do gigante, colocou uma pedra na funda e a atirou com todas as suas forças. A pedra acertou bem na testa do gigante, que caiu morto. Em seguida, Davi tomou a própria espada de Golias e cortou sua cabeça. O impossível havia acontecido. O jovem pastor havia vencido o guerreiro experiente. Mas isso só foi possível porque Davi sabia uma verdade fundamental: do Senhor é a guerra. A batalha não era de Davi, era de Deus. E Deus nunca perde uma batalha. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram em pânico. Os israelitas os perseguiram, cantando e gritando de alegria. Davi se tornou o herói nacional da noite para o dia. Mas ele sabia que a vitória não era dele, era do Senhor. Amados irmãos, talvez vocês estejam enfrentando gigantes hoje. Podem ser problemas de saúde que parecem impossíveis de resolver, dificuldades financeiras que não sabem como superar, relacionamentos quebrados que não sabem como consertar, medos sobre o futuro que não conseguem vencer. Esses gigantes podem parecer imensos, ameaçadores, impossíveis de derrotar. Mas eu quero lembrar vocês do que Davi disse: do Senhor é a guerra. A batalha não é de vocês, é do Senhor. O mesmo Deus que deu vitória a Davi pode dar vitória a vocês. Ele continua sendo o Deus dos impossíveis, o Deus que transforma situações, o Deus que faz o que ninguém espera. Confiem nele como Davi confiou. Lembrem-se das vitórias que ele já deu para vocês no passado. Usem as armas que ele colocou em suas mãos: a oração, a fé, a palavra de Deus, a experiência de vida que vocês têm. E vão para a batalha sabendo que vocês não estão sozinhos. Senhor, hoje nós te agradecemos pelas vitórias que tu já nos deste. Obrigado pelas batalhas que já vencemos em teu nome, pelas vezes que tu nos livraste do perigo, pelas portas que tu abriste quando pareciam fechadas para sempre. Agora, diante dos gigantes que enfrentamos hoje, nós declaramos: a batalha é tua, Senhor. Tu és o nosso guerreiro, nosso libertador, nossa força. Dá-nos coragem para enfrentar nossos medos, fé para crer no impossível, e sabedoria para usar as armas que tu colocaste em nossas mãos. Em nome de Jesus, o nosso Rei dos Reis, amém. Agora quero contar para vocês o final da história de Davi, quando ele finalmente se tornou rei de Israel. Mas antes disso, ele passou por anos muito difíceis. Depois de vencer Golias, Davi se tornou muito popular entre o povo. As mulheres cantavam nas ruas: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Isso despertou ciúmes no rei Saul, que começou a perseguir Davi, tentando matá-lo. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, se escondendo em cavernas, no deserto, vivendo como um foragido mesmo sendo inocente. Foram tempos muito duros, mas foram tempos de crescimento espiritual. Nas cavernas escuras, Davi escreveu alguns dos salmos mais bonitos que conhecemos. No sofrimento, ele aprendeu a depender ainda mais de Deus. Na injustiça, ele aprendeu a perdoar e a esperar no tempo do Senhor. 2 vezes Davi teve oportunidade de matar Saul e se vingar, mas não o fez. Seus soldados disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Mas Davi respondeu: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Que caráter extraordinário! Davi respeitava a autoridade que Deus havia constituído, mesmo quando essa autoridade estava sendo injusta com ele. Ele preferiu esperar no tempo de Deus a tomar justiça pelas próprias mãos. Porque Davi havia aprendido uma lição fundamental: Deus é fiel aos seus planos, e no tempo certo, ele cumpre suas promessas. Finalmente, depois da morte de Saul em batalha, Davi foi coroado rei de Israel. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Mas vejam que interessante, mesmo sendo rei, Davi não se esqueceu de onde havia vindo. Ele continuou sendo um homem de oração, de adoração, de coração humilde diante de Deus. Uma das primeiras coisas que Davi fez como rei foi conquistar Jerusalém e fazer dela a capital de Israel. Depois, ele trouxe a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para a cidade.
E quando a arca chegou, Davi fez algo que escandalizou muita gente, ele tirou suas vestes reais e dançou diante do Senhor com todas as suas forças, vestido apenas com uma veste simples de linho. A esposa de Davi, Mical, ficou envergonhada e o repreendeu, quão orado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Mas Davi respondeu, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de teu pai e antes de toda a sua casa, para me constituir por príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me alegrei. E ainda mais do que isto me envergonharei, e me humilharei aos meus olhos. Que lição poderosa! Davi não se importava com o que os outros pensavam quando se tratava de adorar a Deus. Ele havia aprendido no campo, quando era apenas um pastor, que Deus merecia toda adoração, todo louvor, toda honra. E agora, como rei, ele continuava sendo o mesmo adorador apaixonado. Meus queridos irmãos, isso me toca profundamente. Porque muitas vezes, conforme envelhecemos, ficamos preocupados com o que os outros vão pensar. Será que não estou velho demais para levantar as mãos na igreja? Será que não estou ridículo cantando alto? Será que as pessoas não vão rir de mim? Mas Davi nos ensina que a adoração verdadeira não tem idade, não tem protocolo social. Deus merece nossa adoração independente do que outros pensam. Como rei, Davi expandiu as fronteiras de Israel, estabeleceu um reino próspero e poderoso. Mas sua maior conquista não foi territorial, foi espiritual. Ele continuou escrevendo salmos que consolaram gerações e gerações de pessoas. Salmos como, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vejam como Davi nunca se esqueceu de suas origens. Mesmo sendo rei, ele se lembrava dos dias quando era pastor. E usava essas memórias para falar do cuidado de Deus conosco. Porque quem melhor que um ex-pastor para entender como Deus cuida de suas ovelhas? Davi não foi um rei perfeito. Ele cometeu erros graves, como o caso com Batseba e Urias. Mas sempre que foi confrontado por Deus através do profeta Natã, ele se arrependeu sinceramente. Escreveu o Salmo 51, uma das orações de arrependimento mais lindas da Bíblia: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por isso a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque tinha um coração arrependido, um coração que buscava sempre agradar a Deus mais do que aos homens. Nos últimos anos de sua vida, Davi preparou tudo para que seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Ele juntou ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas, tudo o que seria necessário. E disse a Salomão: Esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra, ou não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, ou não te deixará, nem te desamparará, até que tenhas acabado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Que bela maneira de terminar uma vida! Preparando o caminho para a próxima geração, passando adiante tudo o que havia aprendido, garantindo que a obra de Deus continuaria mesmo depois que ele partisse. Meus amados irmãos e irmãs, especialmente vocês que já viveram tanto, que acumularam tanta sabedoria, tanta experiência, a vida de Davi nos ensina lições preciosas. Primeiro, que nunca é tarde para Deus usar uma vida. Davi foi ungido quando jovem, mas reinou quando maduro. A preparação levou tempo, mas valeu a pena. Segundo, que as experiências difíceis da vida não são desperdício, são preparação. Cada dificuldade que vocês enfrentaram, cada lágrima que derramaram, cada injustiça que sofreram, tudo isso os preparou para serem hoje pessoas de fé madura, de caráter sólido, de sabedoria profunda. Terceiro, que Deus procura corações arrependidos, não pessoas perfeitas. Davi errou, mas sempre se arrependeu. Vocês também podem ter cometido erros no passado, mas o que importa é ter um coração que se arrepende e busca fazer a vontade de Deus. Quarto, que a adoração não tem idade.
Como Davi dançou diante da arca aos 30 anos, aos 40, aos 60, vocês também podem adorar a Deus com a mesma paixão de quando eram jovens. Deus se alegra com a adoração dos cabelos brancos tanto quanto com a dos cabelos pretos. E finalmente, que nossa maior responsabilidade é preparar o caminho para a próxima geração. Assim como Davi preparou tudo para Salomão, vocês têm a responsabilidade de passar adiante a fé, a sabedoria, o amor de Deus que aprenderam ao longo da vida. A vida de Davi nos mostra que Deus tem um plano para cada vida, desde o nascimento até o último suspiro. Vocês não estão aqui por acaso. Deus ainda tem propósitos maravilhosos para suas vidas. Talvez não seja para serem reis literalmente, mas podem ser reis e rainhas no reino de Deus, podem ser instrumentos de bênção, podem ser exemplo de fé para outros. Não se sintam esquecidos ou inúteis. Lembrem-se de que Davi também foi esquecido quando Samuel chegou para ungir um rei. Mas Deus não havia se esquecido dele. E Deus não se esqueceu de vocês. Ele os vê, os ama, e tem propósitos específicos para cada um. Que Deus os abençoe e os use poderosamente nos dias que ainda tem pela frente. Que possam, como Davi, ser pessoas segundo o coração de Deus. Que possam adorar sem vergonha, servir com alegria, e terminar bem a carreira da fé. Pai Celestial, hoje nós te agradecemos pela vida de Davi, que nos ensina tanto sobre tua fidelidade e teu amor. Obrigado porque tu tens um plano para cada vida, inclusive para nós que já vivemos tanto. Ajuda-nos a nunca desistir de sonhar, de crer, de esperar em ti. Dá-nos corações como o de Davi, arrependidos quando erramos, adoradores apaixonados, fiéis em todas as circunstâncias. Senhor, usa-nos nos anos que ainda temos pela frente. Que possamos ser bênção para nossa família, nossa igreja, nossa comunidade. Que nossa experiência de vida seja usada para encorajar outros, para ensinar os mais jovens, para mostrar que tu és fiel em todas as gerações. E quando chegar nossa hora de partir, que possamos partir como Davi, tendo cumprido teu propósito, tendo passado adiante tua palavra, tendo vivido segundo teu coração. Que nossa vida seja um salmo de louvor a ti, do primeiro ao último verso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós oramos e te agradecemos. Amém.